Salve, salve, moçada! Estamos aqui para a leitura do último capítulo do livro Essencialismo, do Greg McKeown. O capítulo 20, que é o nome Ser a Vida Essencialista, nos fala então a respeito de colocar o essencialismo na sua vida. Que é a diferença, como o autor fala aqui, entre... Há duas maneiras de pensar o essencialismo. A primeira é vê-lo como algo que se faz de vez em quando. A segunda é pensar nele como algo que se é. Na primeira, o essencialismo é mais um item acrescentado a uma vida já cheia. Na outra, é um modo diferente e mais simples de fazer tudo. Ele se torna um estilo de vida, uma abordagem abrangente para viver e liderar. Então, aqui o autor está te perguntando, grosso modo, o que você quer com o essencialismo? Você quer que esta seja mais uma técnica, né? Que hoje em dia é muito comum, é mais um aplicativo no seu smartphone, no meio de 500 outros aplicativos que você não usa direito nenhum? Ou o que você vai buscar no essencialismo é de fato uma mudança? É apagar os aplicativos que você não usa mais, verificar quais de fato são importantes para você e manter estes e apenas estes? Essa é uma pergunta. É muito importante você se responder o que de fato você quer. Não só com o essencialismo, mas com várias outras coisas na nossa vida. Hoje em dia a gente faz, as pessoas fazem, né? Curso de meditação tibetana, mindfulness, terapia, isso, aquilo, fazendo um monte de coisas. Mas sem olhar a essência delas. Sem olhar de fato para que esta atividade está entrando na minha vida. Ela é mais uma coisa que tem a ver com o que eu quero fazer, no sentido de eu tenho que ter um monte de atividades, tenho que ter uma agenda cheia, ou ela de fato representa uma busca interna? Eu acho que esta é a pergunta que o autor deixa como a pergunta mais importante neste capítulo. Então, ele faz aqui um desenho bem bonitinho, onde o essencialismo ele vai entrando de fora para dentro e depois de dentro para fora, ou seja, a gente aprende a ideia e depois nós vamos aumentando esta ideia dentro de nós. Porque ele também fala assim, não dá para ser essencialista 100% do tempo, né? Ele reconhece essa limitação humana. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos falhos. Então, quando ele está falando de você ser essencialista, não é no sentido de um radicalismo, mas sim no sentido de você buscar por isso a maior parte do tempo, desse ser o seu estilo de vida. Obviamente, em algum momento a gente vai fazer algo de uma forma não essencialista, mas o ponto é, eu estou buscando por isso é de fato importante para mim? Né? Essa que é a questão. Ele fala aqui, os gregos tinham a palavra metanoia, que significa uma mudança do coração. Tendemos a achar que as mudanças só acontecem na mente, mas como está em Provérbios, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Da mesma forma que o fundamento principal do essencialismo penetra no coração, o caminho do essencialista passa a ser o nosso jeito de ser. Então, a ideia é... Até ele coloca aqui, né? O essencialismo, hoje em dia, viver de forma essencialista é como se fosse um chamado revolucionário. Justamente por isso. Cada vez mais nós estamos afundados em mais coisas. Todos os dias, a cada 6 meses, a quantidade de tarefas, de necessidades sociais que aparecem aumenta. Então é por isso que o autor vem trazer essa ideia do essencialismo enquanto um estilo de vida, né? Então ele dá aqui alguns exemplos da vida dele. Para mim, ser essencialista em pequenos momentos, né? Para mim, é mais fácil simplificar o que significa para mim ser essencialista em pequenos momentos como esses. Escolho brincar com meus filhos em vez de comparecer a um evento para aumentar a rede de contatos. Escolher um dia por semana para não entrar em nenhuma rede social e ficar totalmente presente em casa. Escolher não assistir a filmes nem televisão quando viaja a negócios para ter tempo de refletir e descansar.
Escolher não pegar o romance que estou lendo porque hoje ele não é prioridade. Escolher quase todo dia nos últimos 10 anos escrever no meu diário. Escolher a recusa a uma proposta recente de ser um professor em Stanford, porque isso me afastaria de minha família e de minhas palestras para disseminar a mensagem do essencialismo. Você tem que fazer as mesmas escolhas que ele fez? Não. Ele está dando exemplos do que é essencial para ele. Estas escolhas que ele coloca aqui são interessantes para ele porque tem a ver com a história dele, tem a ver com a vida dele. Então, notem que o essencialismo, ele não é algo... ele não traz uma proposta do que você deve fazer em específico. Ele te traz a proposta de você olhar para o que é essencial em você e aí você fazer as escolhas. De repente, para uma outra pessoa, aceitar a vaga de ser professor deveria ser uma coisa maravilhosa, teria tudo a ver, mas para ele, não. Né? Então, aqui ele fala também a respeito de algumas experiências pessoais também, né? Então, tornar-se essencialista é um processo demorado, mas os benefícios são infindáveis. Eis alguns aspectos em que a busca disciplinada por menos pode mudar sua vida para melhor. Mais clareza. A cada dia, mais do que no dia anterior, ficará mais claro que o essencial é muito mais relevante do que a segunda coisa na fila. Em consequência, a execução dessas coisas essenciais exigirá cada vez menos esforço. Então, lembre-se lá dos primeiros capítulos de jogar coisas que eu não quero, coisas que eu não preciso, coisas que eu não uso fora. Por quê? Porque eu quero ficar com mais clareza sobre o que realmente é importante para mim. Para onde vai realmente a minha energia? Então isso vai te trazendo mais clareza, mais controle. Você ganhará confiança na capacidade de parar, adiar e não correr. Vai se sentir cada vez menos um joguete das listas e agendas dos outros. Lembre-se, se não priorizar sua vida, os outros farão isto por você. Então, essa sensação que muitas pessoas às vezes sentem de não ter mais controle sobre a sua vida, em parte também se deve à falta do essencialismo, né? No sentido de que, a partir do momento que não está claro para mim para onde eu vou, eu preciso ir para todos os lugares. E aí é onde eu perco o controle. Porque cada atividade que eu escolho vai ter a sua demanda. E isso não é um problema da atividade, isso é uma característica das atividades. Se eu quero ser pai, mãe, se eu quero ser psicólogo, advogado, cada uma dessas atividades vai trazer os seus requisitos. Se eu não sei exatamente o que é o mais importante para mim e pego tudo, essas atividades vão continuar exigindo o que elas exigem. E aí eu me perco no meio disso, eu me sinto sem controle, por causa das exigências. Agora, quem colocou boa parte dessas exigências na minha vida fui eu mesmo. Mais alegria na jornada. Com o foco no que é realmente importante agora, vem a capacidade de levar a vida com mais intensidade no momento presente. Como já disse o Dalai Lama, um outro verdadeiro essencialista, quando a vida é simples, o contentamento tem de vir. A simplicidade é extremamente importante para a felicidade. E eu concordo muito com esta frase, com essa colocação, porque quando você vive uma vida mais essencialista, o que acontece muitas vezes, quando ele fala de você fazer menos, é muito interessante, porque assim, hoje em dia as pessoas têm uma certa ojeriza a ideia de fazer menos. Parece que você é vagabundo, preguiçoso, né? Ui, você não está querendo crescer, tá aí falando de fazer menos. Agora, é menos demais. Então, é como se eu estivesse parando de catar latão, né? Para ir catar ouro. Então, eu vou catar bem menos ouro, mas esse ouro ele vale muito mais. E o que eu estou falando? O que é o ouro aqui? O ouro é o que é importante para você. Então você deixa de ficar catando latão pela rua, né? Alumínio, você tem que catar um monte para dar um pouquinho de lucro e você começa a catar o teu ouro. E é por isso que a vida ela se torna mais simples e mais alegre. Porque você está fazendo menos coisas, mas você está fazendo as coisas mais importantes. Então você vê o ouro brilhar mais vezes na sua vida. E é isso que traz essa alegria. Essa simplicidade deixa a vida fácil. E a vida, grosso modo, ela é fácil. Mas a gente pode complicar bastante. E aqui, por fim, né, ele fala a respeito da vida essencial. A vida do essencialista é uma vida com significado. É uma vida que realmente importa. Né? Para mim, ele fala aqui... O segundo aprendizado, ele conta uma história aqui, e ele fala, o segundo aprendizado é o tempo minúsculo que nos resta de vida.
O segundo é o tempo minúsculo que nos resta de vida. Para mim, esta ideia não é deprimente, ela é emocionante. Ela remove o medo de escolher a coisa errada. Ela introduz coragem dentro dos ossos. Ela me desafia a ser ainda mais seletivo, mesmo que de forma insensata, no uso deste tempo precioso. O essencialista leva a vida sem arrependimentos. Quando identificamos corretamente o que mais importa e investimos tempo e energia nisso, fica difícil lamentar as escolhas feitas. Sentimos orgulho da vida que escolhemos ter. E aqui ele fala a respeito dessa ideia de nós que temos tanto medo hoje de errarmos. Né? Eu acho que o problema da vida não é o erro. O problema da vida é quando a gente insiste no erro, percebendo que ele não é o melhor para nós. E na maior parte das vezes a gente faz isso porque a gente não tem a coragem de admitir o que nós de fato queremos para a nossa vida. Como eu não consigo admitir o que realmente é importante para mim, eu insisto nos erros. E insisto, e insisto, e insisto, e insisto. Então, o essencialismo ele se torna importante nesse sentido por causa deste fator. Quando eu paro de insistir naquilo que eu sei que não é importante para mim, porque não é importante para mim, ou porque eu errei e isso que eu escolhi não está me trazendo aquilo que é essencial, eu paro. E quando eu paro, eu começo imediatamente a pensar numa nova alternativa. E isso nos faz crescer. Então, gente, espero que vocês tenham gostado muito deste último capítulo, gostado da leitura deste livro, que para mim é um livro bem legal, eu gosto bastante deste livro, e ele é bem simples de ler, então assim, não fiquem só com o que eu falei aqui, não fiquem só com o meu blá blá blá, leiam o livro, que tem muita informação aqui, que eu não trouxe, tem uma penca de histórias que ele conta que eu não conto aqui, e elas são super legais e super importantes para o aprendizado. Então, leiam o livro, tá? Leiam este livro que vocês vão gostar com certeza. Um beijo grande no coração de todos e de todas e até a próxima. Tchau, tchau.